aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula 6 de Geometria Molecular. Antes de começar a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Na aula de hoje, vamos usar o material da EXAG, volume 2, aula 13 e 14, Geometria e Polaridade Moleculares. Então, vamos, na aula de hoje, estudar essas duas aulas, né, do material da EXAG, porém a parte A, né, a primeira parte desse capítulo, vamos dizer assim. Então, aqui na página 23, temos falando sobre geometria molecular, repulsão, teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E depois vamos ter teoria na prática, que são 2 exercícios, né? Temos aqui 2 exercícios, e aí começa a polaridade molecular. Mas na aula de hoje vamos falar sobre geometria molecular, né? Então vai parar aqui na página 26. Então são essas as páginas do material da EXAG que vamos trabalhar na aula de hoje, né? A página 21 até a página 26. Aqui na pasta da aula 6, temos aqui a nossa aula 6, né, a apresentação de slides que eu vou utilizar na aula de hoje, e a atividade 6 que eu deixei para vocês fazerem, ok? Como de costume. Essa semana eu posto para vocês o gabarito. Na aula anterior eu já postei o gabarito, caso vocês não tenham visto, então confiram se deu tudo certo, se vocês conseguiram, né, fazer as atividades, tirem dúvidas, caso ainda tenham dúvidas, né, estamos aqui para ajudar vocês, tanto eu quanto os monitores de biológicas. E é isso, vamos começar. Vamos falar sobre a geometria molecular. Como estamos falando de geometria molecular, estamos falando sobre moléculas. Então, as moléculas são formadas por ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons. Então, é sobre isso que vamos falar na aula de hoje, né? Da geometria, do arranjo espacial das moléculas. Então, quando os átomos efetuam as ligações químicas, formam ângulos entre si, adotando uma determinada geometria para a molécula formada. A posição, então, adotada entre os núcleos dos átomos ligantes é o que vai determinar a geometria dessa estrutura, né? Falando de ligações covalentes, temos estrutura, né? Uma molécula, então, geometria molecular. As estruturas de Lewis mostram apenas as ligações entre os átomos e a presença de pares isolados. A gente falou na aula anterior sobre as estruturas de Lewis, né, onde vai mostrar os elétrons, né, o compartilhamento de elétrons que vai formar as ligações, vai mostrar os pares isolados. Isso é sobre a camada de valência, né, a camada mais externa daquele átomo, né, e suas ligações. Então, quando a gente tem uma estrutura de Lewis, não vai mostrar, por exemplo, o arranjo tridimensional dos átomos no espaço. Então, nós precisamos de alguma coisa para mostrar esse arranjo tridimensional. E é isso que vamos trabalhar na aula de hoje. Então, para falarmos desse arranjo, vamos usar o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou pode ser também a repulsão dos pares eletrônicos ou dos pares de elétrons do nível de valência, tá? Mas tudo isso é válido, né? E temos a sigla em inglês, né? Que é VSEPR, ou temos a sigla em português, né? RPECV. Então, esse modelo, ou também pode ser chamado de teoria, foi desenvolvido por Gillespie, não sei como que pronuncia, e Nyholm, não sei também como que pronuncia, mas isso foi em 1957. A geometria molecular descreve um arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele. Os pares eletrônicos da camada de valência, da camada mais externa de um átomo central, que estejam ou não realizando ligações químicas, podendo ser covalente, né, a partir do compartilhamento de elétrons, se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem, mantendo a maior distância angular possível uns dos outros, porque essas cargas elas são negativas, né? Então são nuvens eletrônicas, nuvens de elétrons negativas. Então, cada uma dessas nuvens, sejam realmente por um par
de elétron isolado, né, um par não ligante, par de elétrons não ligante, ou pode ser uma ligação. Então, tanto esses pares de elétrons isolados quanto essas ligações, elas vão se comportar como nuvens eletrônicas. Então, como são nuvens eletrônicas, elas vão se repelir o máximo possível, formando ângulos, né, que vamos chamar de ângulos de ligação. Isso vai conferir à molécula uma maior estabilidade estrutural. Quando for molécula, né, pode ser também estruturas iônicas, então vai conferir ao íon maior estabilidade estrutural. E uma nuvem, ela pode ser constituída por uma ligação simples, dupla, tripla ou por um par de elétrons isolados, que é um par de elétrons não ligantes, ok? Como a gente já falou. E aí temos aqui duas geometrias. Temos a geometria dos elétrons, que vai levar em conta a orientação espacial das nuvens eletrônicas, dos pares de elétrons. Então, todas as nuvens eletrônicas elas vão ser levadas em consideração para determinar a sua geometria. Então, depende do número total de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, todas as nuvens elas são consideradas, elas são importantes para determinar a geometria dos elétrons. Pode ser chamada também de geometria das nuvens eletrônicas, geometria das nuvens, geometria eletrônica. Então, geometria dos elétrons, tudo isso é válido para falar desse tipo de geometria. O outro tipo de geometria é a geometria molecular, que ela vai ser determinada pela posição dos núcleos dos átomos ligados ao redor do átomo central. Então, vai levar só em consideração aquilo que está ligado, as ligações. Então, temos um átomo central e os átomos ligantes. E é isso que vai determinar a geometria molecular. Pode ter presença de par de elétron isolado? Pode sim, mas esses pares de elétrons, eles não ligantes, eles não vão determinar a geometria, porque aqui a gente vai falar de geometria molecular, ok? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, né? Geometria molecular é o principal alvo, né, da nossa aula. Não confunda geometria dos pares eletrônicos, geometria das nuvens eletrônicas, com geometria da molécula. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar essas geometrias, né? Porque cada uma significa uma coisa, ok? Geometria dos pares eletrônicos, geometria das nuvens eletrônicas leva em consideração todas as nuvens eletrônicas. Geometria da molécula, não. Geometria molecular vai levar em consideração apenas as ligações. Então, temos o átomo central e os átomos ligantes. E é isso que vai determinar a geometria molecular, ok? Então, temos aqui nome das fórmulas das moléculas simples e seus ângulos de ligação. Os pares isolados não foram incluídos porque não são levados em consideração na identificação das formas das moléculas. Então, aqui está falando de geometria molecular. Então, temos aqui geometria linear, angular, trigonal, planar, pirâmide trigonal, geometria em T, pode ser chamada de forma em T, tem o tetraedro, gangorra, quadrado planar, bipirâmide trigonal, pirâmide quadrada, octaedro e bipirâmide pentagonal. Essas geometrias, né, essa imagem aqui foi retirada do livro Atkins e Jones, que fala de química geral. O nome do livro é Princípios de Química. E esse livro é muito bom, ele é bem específico para falar sobre geometria molecular. Eu gosto muito dele, então algumas coisas eu trouxe, né, para a aula de hoje, eu trouxe desse livro. Aqui temos um outro esqueminha, né, que vai falar sobre o número estérico, né, e o número de pares isolados. O número estérico nada mais é do que as nuvens eletrônicas. Lembra que mais anteriormente a gente já falou que as nuvens eletrônicas elas vão ser tanto os pares isolados, né, os pares de elétrons isolados, que são os pares de elétrons não ligantes. Por exemplo, esse daqui, ó, aqui no meio, aqui em cima, ó, esses aqui são pares de elétrons não ligantes, né? A gente chama de pares de elétrons isolados. Eles não participam da ligação, mas eles comportam como nuvem eletrônica. Então, o número estérico, ele vai ser todas as nuvens eletrônicas presentes. Então, aqui nessa mesma molécula aqui, temos aqui duas nuvens eletrônicas, né, de pares de elétrons isolados. Então, aqui temos um número de pares isolados igual a 2. E aí temos duas ligações, né? Então, mais duas nuvens eletrônicas formando um total do número estérico igual a 4. Então, temos, então, ao total 4 nuvens eletrônicas, né, nessa molécula. E aqui temos a geometria molecular angular, ou pode ser chamada de geometria em V, forma em V.
mas não é comum, a gente costuma chamar de geometria angular. E aqui temos outros exemplos, né? Então, temos aqui linear, trigonal plana, ou pode ser chamada de triangular, ou trigonal planar, tetraédrica, ou que formam um tetraedro. E, enfim, temos vários exemplos aqui. Eu vou deixar para vocês dar uma olhada quando vocês estiverem estudando isso, né? Então, vocês voltem nesse material, né? Na página 9 e estudem isso, né? Eu vou continuar, mas vocês podem voltar nisso aqui, que é muito importante. Agora, vamos falar, né? Que temos aqui uma legendinha, que né, eu estava dizendo, né? Que o número estérico se refere à nuvem eletrônica, ao total de nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica é uma nuvem de elétrons, né, seja de ligações ou de pares de elétrons isolados, como a gente já falou, que vai acontecer uma repulsão. Então, cada nuvem eletrônica vai se repelir, ocasionando ângulos e a geometria espacial. Pode ser geometria tanto de elétrons, né, geometria de nuvens eletrônicas, ou pode ser também a geometria molecular. E com isso nós temos as duas geometrias, né, geometria molecular e geometria de nuvens eletrônicas. Aí aqui, temos aqui uma legendinha sobre o que a gente vai falar mais pra frente. Temos aqui o A representa o átomo central, X vai representar o átomo ligante ao átomo central e o E são os pares de elétrons isolados, né? Os pares de elétrons não ligantes. E agora a gente vai falar especificamente sobre cada uma dessas geometrias. Temos aqui primeiro a geometria linear, que é mais simples. Podemos ter aqui o que eu chamo de X2 ou AX, que aqui no X2 nós temos dois átomos iguais, como aqui, por exemplo, temos aqui ligação de Cl2 e de O2. Nesse caso do Cl ligando ao Cl, temos uma ligação simples. No caso do oxigênio ligando ao outro oxigênio, temos uma ligação dupla. Independente do tipo de ligação, seja simples, dupla ou tripla, nós vamos ter aqui uma geometria linear. Perceba que não há outra forma de um átomo estar ligado ao outro, senão linearmente. Porque, por exemplo, se tem um átomo aqui, outro átomo aqui, vai ter uma ligação, continua sendo linear. Agora, vamos ver, por exemplo, um aqui em cima e um outro aqui embaixo. Vamos estabelecer uma ligação, ainda assim é linear. Então, vai ser geometria linear. Se tratando de dois átomos ligados, então nós temos uma geometria linear. Não há outro arranjo possível. E com átomos diferentes, como é o caso do HCl, mas que o tamanho, né, dos raios atômicos sejam diferentes, ainda assim é um arranjo, né, uma geometria linear. Ok? Então temos aqui esse primeiro exemplo. Aqui, quando a gente tem um átomo central e dois átomos ligantes, sem a presença de pares de elétrons isolados, vamos ter aqui também uma geometria linear. Então, a gente tem um átomo central e dois átomos ligantes a esse átomo central. Então, quando não há essa presença de pares isolados, não tem uma repulsão. Então, eles não vai ocorrer essa repulsão para eles, né, se organizar de uma outra maneira. Então, vai formar esse ângulo de 180 graus, tanto, né, aqui em cima, quanto aqui embaixo, da mesma forma que a gente viu anteriormente, né, no X2 ou AX, né, no caso do Cl2, O2 ou HCl. São apenas duas nuvens eletrônicas, né, aqui, nesses átomos ligantes ao átomo central. E temos um outro exemplo de um AX2E3. Então, temos um átomo central, dois átomos ligantes e três pares de elétrons isolados. Então, esses três pares de elétrons isolados vai proporcionar uma repulsão dos átomos ligantes de tal forma, né, de tal modo, que haverá uma formação de um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, no caso, os dois átomos ligantes, o átomo central, vai estar em posição linear, né? Porque temos aqui em cima duas nuvens eletrônicas dos pares de elétrons isolados, só que essas duas nuvens, elas não vão fazer com que esse ângulo de 180 graus aumente, né, para baixo. Vai causar uma repulsão para baixo, porque a gente tem um outro par de elétron aqui embaixo. Então, o que sustenta essa geometria linear. Então, aqui a gente tem os dois átomos ligados ao átomo central. Temos aqui em cima duas nuvens eletrônicas proporcionando repulsão, mas tem uma aqui embaixo que faz
que mantém esse ângulo de 180 graus, essa geometria linear. Temos agora, vamos falar sobre geometria angular. Lembra que a gente está falando sobre geometria molecular. E aí, na geometria angular, temos dois exemplos. AX2E1 ou AX2E, que vai se tratar de um átomo central, dois átomos ligantes com a presença de um par de elétron isolado. Então, a gente vai ter aqui que esse um par de elétron isolado vai proporcionar uma repulsão. Então, o ângulo dos átomos ligantes vai ser menor que 120 graus. Então, aqui temos um exemplo, né? O SO2 tem um par de elétrons ali em cima, que no caso, pensem nessa ligação, né? Vamos pensar no enxofre ligando aos dois átomos de oxigênio, né? Os dois átomos de oxigênio são os átomos ligantes. Então, pensa aqui que o enxofre está aqui no meio e os dois átomos de oxigênio estão aqui ligando, né? Estão aqui, por exemplo, em geometria linear. Quando esse par de elétron isolado, ele está aqui em cima, ele vai proporcionar uma repulsão, então vai formar esse ângulo, né? Assim, então ele vai repelir esse ângulo aqui de ligação. Aqui embaixo, né? Aqui, vai formar esse ângulo menor que 120 graus, dependendo da molécula, da estrutura da molécula. E aqui temos o caso de um íon, NO2-, que por mais que seja um íon, a gente pode sim proporcionar a geometria, né, desse íon. Seria semelhante a uma geometria molecular. Então, a gente vai ter também a mesma coisa, né? Aqui, esse par de elétrons vai proporcionar a repulsão. Então, a gente vai ter a formação angular. Percebam aqui na imagem, aqui embaixo, como que é essa formação. E aí, temos também esse tipo de AX2E2, onde temos um átomo central, dois átomos ligantes e dois pares de elétrons isolados. Os pares de elétrons, esses dois pares de elétrons vão proporcionar uma repulsão dos átomos ligantes, de modo que haverá uma formação de um ângulo menor que 109,5 graus. Então, vai formar também uma geometria angular, mas o ângulo das ligações vão ser menor, né? Porque a gente está falando de repulsão de dois pares de elétrons isolados. Então, essas duas nuvens eletrônicas, elas vão proporcionar uma repulsão. No caso, as nuvens eletrônicas vão estar aqui, e a ligação vai estar assim. Então, se as duas nuvens eletrônicas estão aqui, a ligação vai estar aqui. Percebam aqui na imagem que representa as nuvens eletrônicas e a ligação. E aqui no caso da molécula de água, nós temos um exemplo que o ângulo, né, de ligação é 104,5 graus Celsius. Então, há uma repulsão maior, ok? Temos aqui esses dois exemplos para a geometria angular, né? Esses dois tipos, né, para a geometria angular. A geometria trigonal planar, ou trigonal plana, ou triangular, se trata de um átomo central e três átomos ligantes, sem a presença de pares de elétrons isolados. O ângulo entre as ligações é igual a 120 graus. Então, aqui nós temos o BF3, temos aqui o átomo central boro, ligado a três átomos ligantes, né, ligados a 3 flúor, e vai formar essa estrutura aqui, dessa forma aqui. E temos a geometria trigonal planar ou trigonal plana, com ângulos exatos de 120 graus, de cada flúor para outro flúor, né? Então, aqui temos 120, 120 e 120 graus, ok? Formando, então, a geometria trigonal planar. Um exemplo é o BF3. Temos a geometria tetraédrica, né, formando um tetraedro. Temos aqui, então, um átomo central e 4 átomos ligantes, sem a presença de pares de elétrons isolados. O ângulo entre as ligações é igual a 109,5 graus. Então, aqui, nós temos, por exemplo, o metano e o carbono ao centro, né, um átomo central, com 4 átomos de hidrogênio, que são átomos ligantes ao átomo central. As nuvens eletrônicas vai ser dessa forma, né? A formação, formando um tetraedro, onde a gente tem
um hidrogênio aqui em cima vai causar essa repulsão. Pensa, por exemplo, que a gente tem 3 hidrogênios. Dessa forma aqui, como se fosse um trigonal planar. Então, carbono, e aí, vou colocar assim, carbono, aí a gente tem hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, ok? Quando a gente vai aproximar o quarto hidrogênio, essa estrutura ela vai para baixo. Então, ela vai repelir, porque também se trata de uma nuvem eletrônica, né? Sobre uma nuvem eletrônica de ligação. Então, o que estava plano, agora vai ser repelido por conta de uma outra nuvem eletrônica, então isso vai para baixo, né? Vai ser repelido. Então, por isso que vai formar esse ângulo de ligação de 109,5 graus, geometria tetraédrica. Então, temos aqui, para cada ligação, temos esse ângulo igual a 109,5 graus. Como exemplo, né? O metano, CH4. Temos a geometria pirâmide trigonal ou piramidal, que se trata de um átomo central e 3 átomos ligantes com a presença de um par de elétron isolado. Então, agora, lembra que a gente tem... É igual a geometria tetraédrica, mas no caso não é uma outra ligação que vai fazer essa repulsão para baixo. No caso, agora vai ser um par de elétrons isolados, um par de elétrons não ligantes. Então, isso vai fazer com que essa repulsão seja ainda maior, porque a força dessa repulsão, né, causada por uma nuvem eletrônica de pares de elétrons isolados, é muito maior. Então, agora, esse ângulo das ligações vai ser menor que 109,5 graus. Nesse caso aqui, nós temos uma molécula de NH3, amônia. Então, temos aqui, né, a nuvem eletrônica formada pelo par de elétron isolado. Temos aqui 3 ligações. Então, ele vai fornecer, né, uma repulsão maior. Então, aqui, por exemplo, na geometria piramidal do NH3, o ângulo das ligações é igual a 107,8 graus, né, entre cada uma das ligações, formando, né, essa pirâmide trigonal. Como aqui o exemplo, né? A repulsão ela é maior porque é um par de elétron isolado que vai proporcionar essa repulsão. Temos aqui a geometria bipirâmide trigonal, com um átomo central e 5 átomos ligantes. Então, não temos a presença de par de elétrons isolados. O ângulo da ligação é entre 90 graus a 120 graus. Então, temos aqui o exemplo do PCl5. O P, né, que é o fósforo, está ali como átomo central. O átomo central, que os cloros, né, os 5 cloros vão ser os 5 átomos ligantes. Então, percebam aqui as nuvens eletrônicas. Temos aqui 3 cloros formando essa estrutura aqui, trigonal planar. No plano, né, 3 átomos ali no plano. E aí, os outros 2 cloros, eles vão estar ligados na forma linear. Como, por exemplo, aqui. Dessa forma aqui. Cada cloro ali que está nessa parte, né, no plano, vão estar ligados no ângulo de 120 graus. Já esse plano que vai estar ali, o ângulo da ligação com esses que estão perpendiculares, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, nesse plano, temos esses 3 cloros ligados e mais esses 2 aqui de forma linear. Então, formando esse ângulo de 90 graus. Trigonal, bipirâmide trigonal, né? Geometria bipirâmide trigonal. Temos a geometria gangorra. A partir daqui, esses outros exemplos que a gente viu, né? Bipirâmide trigonal, piramidal, geometria tetraédrica, trigonal planar, angular e linear, essas geometrias são não são tão comuns, mas podem cair, por exemplo, nos Enems e vestibulares. São assuntos muito importantes a gente estudar, mas podem ser que tem probabilidade, né, de cair, né, na sua prova de vestibular. A partir de agora, a geometria gangorra e assim por diante é muito difícil, extremamente difícil cair na sua prova de vestibular. Eu vou continuar falando aqui
Espero que vocês tenham interesse, né, e de acompanhar, né, tem mais coisas importantes para falar no final da aula, mas essas geometrias, a partir de agora, são mais complexas, né. Vou falar mesmo a título de curiosidade para vocês, de conhecimento, eu acho que conhecimento nunca é demais, mas fiquem mais tranquilos sobre essas outras geometrias, ok? Sem pressão, vamos com calma. E não pare de assistir a aula aqui, porque tem mais coisas vindo por aí, tá? Vou falar alguns exemplos importantes, algumas coisas importantes. Então, aqui, geometria gangorra. AX4 é 1, então temos um átomo central, 4 átomos ligantes com a presença de um par de elétrons isolados. Então, aqui na geometria gangorra, nós vamos ter no plano, né, vamos dizer assim, no plano, 2 átomos de flúor e uma nuvem eletrônica de um par de elétrons isolado. E aí a gente vai ter, igual nessa geometria da bipirâmide trigonal, né, os 2 flúores aqui na forma linear. O que acontece? Como a gente está falando de uma nuvem eletrônica, a repulsão ela vai ser maior, né, do par de elétron isolado, né? Essa repulsão do par de elétron isolado vai ser maior. Então, não vamos ter aqui um ângulo exato, né, dentre esses 2 flúores que estão aqui, de 180 graus. Ele vai ser menor, então ele vai ser mais para cá, para causar essa repulsão. Então, aqui, esses 2 ângulos aqui, eles não são exatamente 180 graus. Aqui, ó, 173 graus. Eles têm uma inclinação para cá, né, maior por conta da repulsão dessa nuvem eletrônica de um par de elétron isolado. E, por exemplo, o ângulo entre esses 2 flúores que estão no plano é de 102 graus, ok? Então, temos um ângulo entre as ligações no intervalo de 90 graus e 120 graus, porque também temos o ângulo entre esse flúor até esse flúor que está perpendicular, né? Vamos dizer assim. Não está exatamente perpendicular, porque não é um ângulo exato de 90 graus, mas é aproximado. Formando essa geometria gangorra, ok? Aqui mais fácil de visualizar a geometria gangorra. Temos aqui esses dois átomos ligantes assim, e aqui mais 2 átomos ligantes, ok? Temos a geometria gangorra. Temos agora a geometria forma em T, ou geometria em T. Se trata de um átomo central, 3 átomos ligantes com a presença de 2 pares de elétrons isolados. O ângulo entre as ligações é um intervalo menor que 90 graus. Há um intervalo menor, né, de 120 graus. Então, temos aqui agora 2 nuvens eletrônicas, né, 2 pares de elétrons isolados, repelindo, né, outros 3 pares. Né, aqui o Cl, temos aqui um átomo central Cl, né, e 3 flúor como átomos ligantes. Percebam aqui que entre esses flúores aqui, né, cada um desses flúores, o ângulo não é exatamente 90 graus, é um pouco menor, e o ângulo entre esse flúor aqui, né, até o par de elétron, ele vai ser menor que 120 graus. A gente fala que forma esse T aqui, né? É fácil visualizar, mas não é exatamente um T perfeito, né? Por conta dessa repulsão causada por essas 2 nuvens de par de elétrons isolados, não ligantes. Aqui, geometria octaédrica um átomo central e 6 átomos ligantes, sem a presença de pares de elétrons isolados. O ângulo entre as ligações é igual a 90 graus. Então, cada uma dessas ligações, né, vai ter um ângulo de 90 graus entre todas elas. Como exemplo aqui, um F6, temos aqui um enxofre como átomo central e 6 flúores, né, ligados ao enxofre, e forma essa estrutura octaédrica. Temos aqui a pirâmide quadrada, um átomo central e 5 átomos ligantes com a presença de um par de elétron isolado. O ângulo entre as ligações é menor que 90 graus. Então, temos aqui, no plano, temos aqui esses 4 átomos ligantes, né, no plano, assim, nesse plano, e perpendicular, não exatamente perpendicular perfeito, porque o ângulo é menor que 90 graus, mas vamos dizer que é
quase perpendicular. E aí temos também essa nuvem de par de elétron isolado aqui embaixo, quase também de 90 graus, né? Um ângulo quase 90 graus também, formando essa pirâmide quadrada. Temos a geometria quadrado planar, onde vai ser essa mesma estrutura aqui, com a diferença que nós temos duas nuvens eletrônicas, né? Uma em cima e uma embaixo, fazendo com que tenha essa geometria quadrado planar, né? Quadrado no plano, nesse plano. Então, temos um átomo central, 4 átomos ligantes com a presença de 2 pares de elétrons isolados. Temos aqui um exemplo, né, de um íon BrF4-, né, o ângulo entre essas ligações vai ser um ângulo exato de 120 graus entre cada um desses flúors, ok? Temos, então, a geometria quadrado planar. Geometria bipirâmide pentagonal, onde temos um átomo central e 7 átomos ligantes, sem a presença de pares de elétrons isolados, então não temos pares de elétrons isolados nesse caso. Temos o ângulo de ligação igual ao intervalo de 72 graus a 90 graus. Então, temos aqui, por exemplo, o iodo aqui no centro, né, o átomo central, ligado a esses 7 átomos de flúor. Temos aqui, por exemplo, esse flúor aqui. Temos aqui no plano, né? 5 flúors nesse plano. E aqui, perpendicular, outros 2 flúors. Então, aqui, entre o plano e esse flúor, 90 graus. E aqui, a mesma coisa, eles são exatamente perpendicular. E cada um desses flúors que estão no plano, o ângulo de ligação é 72 graus. E é isso. Esses aqui a gente viu mais rápido, porque, né, eu falei mais a título de curiosidade, né, a título de conhecimento. E aqui a gente vai ter um resuminho do que a gente falou. Aqui em cima, linear, trigonal, tetraédrico, pirâmide trigonal e octaédrico são geometrias de elétrons, geometrias de nuvens eletrônicas. E dentro dessas geometrias de nuvens eletrônicas, nós temos a geometria molecular. Então, aqui, na geometria de nuvem eletrônica linear, nós temos a geometria molecular linear. Geometria de elétron trigonal, podemos ter, por exemplo, a trigonal planar e a angular. Então, aqui, são 3 nuvens eletrônicas. Então, temos trigonal planar. Então, aqui, são 3 nuvens eletrônicas, mas são 2 ligações e um par de elétron isolado. Também é uma geometria de elétrons, né, trigonal, mas é uma geometria molecular angular. Aqui, temos tetraédrico, que forma aqui, né, a geometria molecular tetraédrica. Então, são 4 átomos ligantes, são 4 nuvens, né, eletrônicas. Porém, nós temos aqui a bipiramidal, né, ou a pirâmide trigonal. Então, são 3 átomos ligantes e um par de elétron isolado. São 4 nuvens eletrônicas, mas trata de 3 ligações e um par de elétron isolado. Então, geometria de elétron tetraédrico e geometria molecular piramidal. Então, aqui também temos na geometria de nuvens eletrônicas tetraédrica, nós também temos aqui uma angular, como geometria molecular, onde temos aqui 2 nuvens eletrônicas, se tratando de pares de elétrons, e 2 nuvens eletrônicas de ligação. Então, temos geometria angular. Aqui na bipiramidal trigonal, né, são, ao todo, 5 nuvens eletrônicas, nesse caso aqui, se tratando de geometria de elétron. Porém, aqui na geometria molecular, 5 nuvens eletrônicas também de ligação, bipirâmide trigonal para a geometria molecular. Agora aqui, são 5 nuvens eletrônicas na geometria gangorra, geometria molecular, mas se trata de 4 nuvens de ligação e uma nuvem se tratando de par de elétron isolado. Então, geometria molecular gangorra, geometria de elétron, bipirâmide trigonal. Aqui são 3 nuvens de ligação e aqui uma nuvem de par de elétron isolado. Ao total são 5 nuvens, só que é uma geometria molecular em T, né, forma T, e geometria de elétron bipirâmide trigonal. Aqui nós temos também na bipirâmide trigonal uma geometria linear, onde temos 3 pares de elétrons e 2 ligações. Então, ao total também são 5 nuvens,
de elétrons, só que aqui a gente tem uma geometria molecular linear. Aqui o último exemplo de geometria de elétrons octaédrico, né, geometria de nuvens de elétrons octaédrica. Nós temos aqui a geometria molecular octaédrica, onde a gente tem esse átomo central e 6 átomos ligantes. Aqui temos a pirâmide quadrada, como geometria molecular, onde a gente tem 5 ligações e um par de elétron isolado. Então, ao total, também temos 6 nuvens eletrônicas, bipirâmide quadrada, geometria molecular. E aqui a gente tem o último exemplo, né, nesse caso, né, nesse resumo, de geometria de nuvem de elétron octaédrica, mas aqui são dois pares de elétrons e 4 átomos ligantes. Então, temos também 6 nuvens eletrônicas, mais geometria molecular quadrado planar. Então, tenho aqui também um resuminho para facilitar, né? Temos aqui, então, específico a geometria de elétrons e aqui especificando cada uma das geometrias moleculares dentro dessa geometria de elétrons. Aqui temos um resuminho também do livro do Atkins e Jones, de como usar o modelo, né, de repulsão de elétrons, a base conceitual. Regiões de alta concentração de elétrons, ligações e pares isolados de um átomo central de uma molécula, se rearranjam de modo a reduzir as repulsões mútuas. Então, temos o procedimento geral para predizer a forma de uma molécula é o seguinte. Etapa 1. Determine quantos átomos e pares de elétrons e pares isolados estão presentes no átomo central, escrevendo a estrutura de Lewis da molécula. Etapa 2. Identifique o arranjo de elétrons, incluindo pares isolados e átomos e tratando de uma ligação múltipla, como se fosse uma ligação simples. Etapa 3. Localize os átomos e identifique a forma molecular de acordo com a figura, né? A forma molecular descreve apenas as posições dos átomos e não os pares isolados. Etapa 4. Permita que a molécula se distorça até que os pares isolados fiquem o mais distantes possíveis uns dos outros e os pares ligantes. A repulsão age na seguinte ordem. O par isolado ao par isolado é maior do que o par isolado em um átomo. E é maior do que um átomo. Então, a repulsão entre o par de elétron isolado é maior do que apenas uma... A repulsão age na seguinte ordem. O par isolado ao par isolado é maior do que o par isolado até um átomo. Então, o ângulo vai ser, nesse caso aqui, maior do que o par isolado até um outro átomo, tem uma outra ligação. E um átomo também é menor a repulsão. Então, a gente vai ver esse exemplo, né, do procedimento, né, de como usar esse procedimento. Aqui temos a predição de uma forma de uma molécula. Temos aqui uma molécula do tetrafluoreto de enxofre, SF4, e a gente vai usar o procedimento descrito anteriormente. Então, temos aqui desenhar a estrutura de Lewis, né, do SF4. A gente tem aqui o enxofre ligado a 4 flúors, né, são os 4 átomos ligantes, e temos aqui um par de elétron isolado, né, isso levando em consideração o átomo central, que é o enxofre. A gente tem que dizer, né, quantos elétrons ele tem na sua valência, porque é uma estrutura de Lewis, tem que aparecer os elétrons de valência. Determina o arranjo de elétrons em torno do átomo central. Então, aqui, cada átomo de flúor deveria ter 3 pares de elétrons isolados, deixando 5 regiões de alta densidade de elétrons. São 4 átomos e um par isolado no átomo de enxofre, logo bipirâmide trigonal. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui geometria de nuvem eletrônica igual a bipirâmide trigonal. Então, aqui na etapa 3, agora a gente vai identificar a forma molecular, AX4E1, né, ou AX4E, porque é um átomo central, 4 átomos ligantes e um par de elétron isolado. Para minimizar as repulsões dos pares de elétrons, o par isolado ocupa uma posição equatorial
SF4 tem a forma de um balanço. Então, o que seria essa posição equatorial? A posição equatorial ela se refere ao mesmo plano, enquanto a posição axial é perpendicular. Lembra que a gente falou anteriormente de várias coisas que tá no plano, tá perpendicular? Então, se refere a isso, a posição axial e a posição equatorial. E permita, né, distorções. Então, a gente vai permitir essas distorções, né, esses movimentos, né, das ligações. Os átomos se distanciam ligeiramente do par isolado. Então, a gente vai permitir que esse par de elétron isolado ele cause essa repulsão nas ligações entre o átomo central e o átomo ligante. Então, com isso, esse par de elétrons isolado ele vai exercer uma maior força de repulsão, resultando na geometria molecular gangorra. Então, aqui a gente tem a geometria de novo em eletrônica bipirâmide trigonal e geometria molecular gangorra. Ok? Então, dá para usar também esse modelo, né, do livro do Atkins e Jones para falar sobre, para terminar a geometria, tanto de nuvem eletrônica quanto geometria molecular. Temos também geometria de íons, né? Temos aqui uns exemplos de íons poliatômicos e a determinação de sua geometria vai seguir exatamente as mesmas regras usadas para determinar a geometria molecular. Então, é a mesma coisa, só que a gente não pode esquecer de especificar aonde que está a carga, né? Se é um íon, determine a sua carga, coloque ali a sua carga, né? Não esqueça de colocar a carga dos íons, tá? Isso é muito importante. E antes de finalizar, aqui no material do Drive, né, nesse volume 2 aqui, ó, que página que é? Deixa eu voltar. 26, né? 20, aqui. Aqui no Drive, tem um link aqui, no final da aula, né? Dessas duas aulas aqui referentes à geometria molecular. Tem um link de um simulador. É esse simulador aqui. Temos aqui modelo, geometria molecular modelo. E aqui a gente vai ter, por exemplo, eu deixei aqui exposto geometria molecular, geometria de elétron também, e aqui a gente pode adicionar. Aqui, vou colocar ligação. Temos apenas um átomo central e um átomo ligante. Geometria linear. Aí vou colocar outra ligação. Temos aqui o ângulo. Vou colocar mais uma ligação. Trigonal plana. Pode colocar também assim, tá? São ligações duplas, né? Aqui ligação dupla e 3 ligações simples. A gente tem aqui tetraédrica. Podemos colocar parte de elétron, né, isolado. E a gente vai brincando, determinando, né, essas geometrias. Percebam, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou adicionar. Percebam a repulsão. Ó, é 120 graus exatos para cada uma dessas ligações. Ao adicionar um par de elétron isolado, percebam que se modifica. A gente tem aqui geometria de elétron tetraédrica, porque ainda se trata, né, de nuvens eletrônicas de arranjo tetraédrico, mas é uma geometria molecular piramidal. E aí a gente pode brincar, né, para ver os ângulos, enfim. Aí aqui também temos uma molécula real. Aqui a gente pode ver várias moléculas aqui, eu vou colocar o metano. Aqui temos a molécula de metano. Percebam a geometria molecular e a geometria de elétron são iguais, tetraédrica. Aqui tem o ângulo das ligações. Vamos ver outro. BF3. A gente tem aqui o BF3, um ângulo de ligação. Aqui é uma geometria molecular trigonal plana. E a gente pode ir brincando com esse simulador, ok? Vou deixar para vocês darem uma olhada, né? Veem todas essas moléculas, né? Analisem, brinquem aqui também, criem moléculas, né? Modelos de moléculas e vai adicionando, coloca a ligação tripla. Ah, não, vou colocar 2 pares de elétrons isolados. E vai observando como que isso vai modificar a estrutura, né? O arranjo
da estrutura molecular. E é isso, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Não esqueçam, tá, de estudar esse material da IPSAG, as páginas que eu deixei para vocês. Não esqueçam de estudar esse material da apresentação e as atividades sobre geometria molecular. E muito obrigada. Bons estudos para vocês!